administrativa. Ainda dentro da organização da Câmara Municipal, né, as referências que você tem no texto da Constituição Federal são referências específicas para a Câmara dos Deputados e para o Senado Federal. Mas as referências ali constantes no texto da Constituição Federal são referências sobre a mesa, as comissões e o plenário. Portanto, né, a LOM pode prever, aí são os órgãos básicos da Câmara Municipal, mas a LOM pode prever outros órgãos da Câmara, porque isso estaria aí dentro da autonomia, né, isso está dentro da autonomia auto-organizatória, né, do município. E aí eu dou um exemplo, recortando a própria Lei Orgânica do Município de Ribeirão, em que você tem uma disposição interessante dizendo: haverá, artigo 7º, na Câmara Municipal, tribuna livre, na forma a ser estabelecida no seu regimento interno. Bem, o que é uma tribuna livre? Nós vamos depois ver que dentro da Câmara você tem a mesa, o plenário, as comissões, que são órgãos deliberativos, órgãos colegiados, né, dentro da Câmara Municipal, mas além disso você pode ter a figura da tribuna livre, que é um órgão, um momento dentro da reunião camarária em que será possível a participação direta da população, né? Normalmente as previsões aí no regimento interno são de instituições que representam a população, mas a participação direta de instituições da sociedade durante, né, a reunião camarária. Então é a chamada tribuna livre, tá? Alguns chamam de tribuna popular, outros chamam de tribuna cidadã. Isso daí depende, né, da terminologia que cada município aí pode ter liberdade de usar, tá? Mas esse é um exemplo de órgão que, efetivamente, uma lei orgânica municipal pode prever, fora daqueles que a Constituição Federal prevê para o órgão, para o Poder Legislativo Federal, né, Congresso Nacional, Câmara dos Deputados e Senado Federal, a mesa, as comissões. Dentro da organização ainda da Câmara Municipal, além desses órgãos, é importante você visualizar o seguinte, pessoal. O funcionamento da Câmara Municipal ele é regrado por um documento, por um ato normativo, né, de natureza administrativa chamada regimento interno. Então, esse regimento interno é a norma de funcionamento interno da Câmara Municipal. E aí, muitas vezes, dentro do regimento interno, você pode ter também a previsão de outros órgãos específicos, né? Por exemplo, unidades administrativas, unidades legislativas, jurídicas, de comunicação, conselhos, né? A própria tribuna livre que eu já citei, ou popular, né? Então, você tem, por exemplo, né, previsões, é muito comum nos regimentos internos, de se prever a Secretaria da Câmara Municipal. O que é a Secretaria? É um setor legislativo, e a depender do tamanho, do porte da Câmara Municipal do município, às vezes também com atribuições administrativas, né? E a Procuradoria, né, que em muitas câmaras não existe, né? Às vezes existe a figura de um procurador isolado, às vezes nem há um procurador, mas, enfim, um setor jurídico aí, porque a atividade típica do Poder Legislativo, de legislar, exige, né, o assessoramento jurídico. O regimento interno, ele tem uma função de coordenar os trabalhos legislativos em vários trabalhos, por exemplo, o próprio processo legislativo municipal, que é o processo previsto na lei orgânica, que, por sua vez, reflete a Constituição do Estado, e a Constituição Federal, que é o processo de formação, de elaboração da lei. Também, né, o regimento interno nos dá regras de funcionamento das reuniões camarárias, e aí aqui às vezes há uma confusão, né, os regimentos internos chamam essas reuniões de sessão camarária, e aí você confunde com a sessão legislativa, que é, como eu disse, uma divisão da legislatura, pode ser uma divisão de 2 anos, até de 1 ano, a depender da lei orgânica, né? Mas as reuniões camarárias, que se dividem entre reuniões ordinárias e reuniões extraordinárias, e o funcionamento das comissões, além de outros temas aí, né, para os trabalhos da Câmara Municipal, podendo haver uma resolução própria para definir também a estrutura organizacional. O regimento interno, às vezes, prevê os órgãos de forma mais aberta, e você pode ter, eventualmente, uma resolução específica para prever com mais detalhamento as competências de cada setor interno da Câmara. Isso tudo vai depender do tamanho, do porte da Câmara, à medida que ela, né, se
aperfeiçoa, se especializa e aí se torna mais complexa. Então, olhando para dentro da Câmara ainda, o que eu estou falando para vocês? A Câmara Municipal, ela é, por definição, um órgão colegiado, formado por vários órgãos internos também colegiados. E ela funciona, ela vai realizar os seus trabalhos conforme um documento, um ato normativo chamado Regimento Interno. Tudo bem? Bem, continuando então. Olhando agora cada um desses órgãos internos. O primeiro órgão que eu chamo a atenção de vocês é a mesa diretora. O que é a mesa diretora, né? O que é a mesa diretora da Câmara Municipal, né? A Constituição, ela cita a palavra mesa, né? Não fala em mesa diretora. Na verdade, fala uma vez em mesa diretora. Mesmo assim, foi numa alteração por emenda constitucional. Então, ela cita mesa para se referir ao Poder Legislativo Federal. Da mesma forma, pelo princípio da simetria, né, também chamado de princípio da simetria ao centro, né, já foi pacificado na jurisprudência que as normas de processo legislativo que estão na Constituição Federal são de observância obrigatória pelos estados, portanto, devem constar na Constituição Estadual, e também pelos municípios, devendo constar, portanto, né, na sua lei orgânica municipal. E aí, dentro do processo legislativo, né, há uma previsão, né, da própria direção do Poder Legislativo pela mesa e a sua composição pelo presidente, vice-presidente, secretários e tesoureiros. Isso normalmente é o que a gente vai verificar. Especificamente no seu município, você tem que ir na sua lei orgânica, no seu regimento interno, para saber, né, quem é que dirige o Poder Legislativo, quem é essa mesa diretora, né? Diretor aí vem de dar a direção, de dirigir, né? De direcionar. Então, quem é essa mesa que dirige a Câmara, formada aí, né, por, normalmente, presidente, vice-presidente, né, dentro de uma concepção mais comedida, né? Primeiro secretário, segundo secretário. Quer dizer, normalmente são esses 4 os cargos que compõem a mesa diretora. Esses cargos, vocês vão verificar depois, eles são eleitos pelos pares, né? Então, você tem aí mecanismos regimentais que prevêem como que essa eleição internamente é feita na Câmara para que alguém seja efetivamente o presidente, vice-presidente, secretário e tesoureiro. Mas aqui no caso, né, normalmente você vê até secretários, né? Então, presidente. Além desse dispositivo, né, composição da mesa. Então, a própria lei orgânica, no artigo 19, prevê que o regimento interno da Câmara que disporá sobre a forma da eleição e da composição da mesa e definirá a verba de representação de seus membros. E aí, até de maneira meio incomum, né, um parágrafo único aí do artigo 19 prevê percentuais de subsídio aí para cada uma das funções aí dentro da mesa. Mas vamos lá. O que é importante aqui é que a lei orgânica, ela remete à composição da mesa, quem são os membros que compõem a mesa, ao regimento interno. E lá no artigo 13 do regimento interno da Câmara Municipal de Ribeirão Preto, nós temos, né, a previsão de que a mesa da Câmara compõe-se de presidente, vice-presidente, segundo vice-presidente, primeiro e segundo secretário. Então, cria-se até a figura do segundo vice como substituto do primeiro substituto do presidente, justamente para garantir uma mesa aí com 5, número aí ímpar, né? Que aí, então, municipal. Evitam. Muito bem. Atribuições da mesa, então. Mesa, conforme o professor Eli Lopes Meireles, ela não legisla. Quem legisla é o plenário. Como órgão diretivo da Câmara, compete-lhe tão somente a prática de atos de direção, administração e execução das deliberações aprovadas pelo plenário na forma regimental. Na verdade, eu anoto aí, a partir daqui é uma anotação pessoal minha, as competências da mesa diretora, portanto, a partir dessa própria lição do professor Eli Lopes Meireles, é uma competência o quê? Eminentemente ou predominantemente administrativa. Entretanto, pessoal, você tem algumas competências, sim, que são residuais, né, que escaparam aí ao olhar do professor Eli Lopes Meireles. Eu vou dar um exemplo, né? Você tem competência exclusiva, legislativa, para propor o projeto de resolução da criação de cargos, empregos e funções
nos serviços administrativos da Câmara. Assim como você tem uma competência legislativa exclusiva da mesa para analisar, para dar parecer numa proposta que vise alteração do regimento interno da Câmara Municipal. Normalmente, as outras proposições, e em grande medida eu vou antecipar aquilo que falarei mais adiante, sobre o processo legislativo municipal, mas normalmente, pessoal, há uma análise por mais de uma comissão dentro do processo legislativo municipal. Normalmente, uma comissão de análise de natureza jurídica, pode se chamar, por exemplo, Comissão de Justiça e Redação, né, pode se chamar Comissão de Cidadania, Justiça e Redação, a denominação que pouco importa, mas é uma comissão que vai fazer uma análise jurídica, normalmente comissões temáticas ou técnicas que poderão analisar, né, aquele assunto que o projeto de lei, aquela propositura está abordando. Por exemplo, Comissão de Meio Ambiente, por óbvio, vai ser uma comissão para quem será repassado o projeto de lei para ela analisar e dar o seu parecer de mérito, né, pela aprovação ou não, né, se quer eventualmente emendar ou não, mas um projeto que tenha, obviamente, essa temática de meio ambiente. Obviamente, se for um projeto que tem uma temática de serviço público, de questões outras a respeito do funcionamento da administração pública, você vai ter o direcionamento para a comissão específica de administração pública, né? Mas você tem aí vários exemplos, várias comissões técnicas, né? Comissão permanente, né, parlamentar de meio ambiente, comissão da criança e do adolescente, comissão de turismo, desenvolvimento econômico, etc. São chamadas comissões temáticas ou técnicas. E, ao final, normalmente, né, você tem a comissão de finanças e orçamento, né, ou comissão que tem esse viés de analisar a parte financeira, né, na propositura, né, quando principalmente há aumento de despesa ou qualquer outra previsão financeira, e aí, então, uma comissão permanente técnica financeira que vai analisar. Então, apesar de nós termos na doutrina do professor Livio Lopes Meireles, um realce, um ressalto de que a mesa diretora, ela não legisla, né? Ela é um órgão eminentemente, predominantemente administrativo, eu estou aí demonstrando que existem aí, pelo menos duas competências legislativas que são residuais, que são exclusivas da mesa diretora, uma para criar, por resolução, cargos, empregos, funções, serviços administrativos, e aí se entende que, por meio de lei, fixar a remuneração deles, né? Portanto, competência exclusiva da mesa diretora, né? Nem é privativa, é exclusiva, porque ela não pode delegar a terceiros, ela é indelegado, e você tem também, né, uma competência exclusiva, né, que afasta a análise de um projeto de resolução que vise alterar, né, o regimento interno, que só vai ser analisado pela mesa diretora em detrimento das outras comissões da Câmara Municipal. Então, claramente, aí, comissões legislativas. Mandato da mesa. Como que é o mandato da mesa? Bem, você sabe que o mandato do prefeito, do vice-prefeito e do vereador é de 4 anos, ou seja, pelo período da legislatura. O mandato da mesa, pessoal, ele é menor. Tá? Então, normalmente, nos municípios em que a lei orgânica prevê a sessão legislativa, né, como 2 anos, então o mandato da mesa será de 2 anos. Então, por exemplo, Santa Bárbara do Oeste, onde eu trabalho na Câmara, são 2 anos, né? O prazo aí da sessão legislativa previsto em lei orgânica, o que não é definitivo, porque você pode ter, por exemplo, uma lei orgânica prevendo que o prazo é menor, de 1 ano, como ocorre aí em Ribeirão Preto, né, onde você tem 1 ano, né, o mandato da mesa diretora. Então, dentro de uma legislatura em Ribeirão Preto, você tem 4 mesas, enquanto em Santa Bárbara do Oeste, talvez na outra cidade que você esteja, né, você tenha também 2 mesas diretoras com 2 anos. Então, a definição aqui de legislatura não muda. Né? A legislatura é sempre o período de 4 anos, que coincide com o período do mandato. Já a sessão legislativa, depender da disposição da lei orgânica, você tem disposições de leis orgânicas do município dizendo que são 2 anos a sessão legislativa, e outros municípios.
Muito bem. Por que que você tem essa previsão, pessoal, de prazo menor do que o da legislatura para a mesa diretora? Justamente para que possa ocorrer o quê? Uma modificação, um rodízio, uma rotatividade. Portanto, né, você tem esse princípio da rotatividade como um princípio de observância obrigatória. Na verdade, ele decorre no artigo 57, parágrafo 4º, que prevê, né, a rotatividade para as mesas da Câmara dos Deputados do Senado Federal, né? Então, portanto, é uma previsão constitucional no nível federal, mas que se aplica, né, ao nível municipal. Então, a rotatividade é um princípio de observância obrigatória. Você não tem a previsão dessa palavra, né, de rotatividade como um princípio explícito, mas a ideia é essa. Então, é necessário que haja a rotatividade. Lógico, no município como de Americana, como de Santa Bárbara, né, como de Campinas, onde você tem a mesa diretora, né, prevista na lei orgânica, no regimento interno, a sessão legislativa de 2 anos, o mandato é de 2 anos, a rotatividade são de 2 mesas diretoras numa legislatura de 4 anos. Já em Ribeirão Preto, onde se prevê que é a rotatividade são de 4 mesas diretoras dentro de um mandato, né, de 4 anos, dentro de uma legislatura de 4 anos. E aí, dentro dessa discussão a respeito da rotatividade, né? E por que rotatividade, Raul? Porque o Poder Legislativo ele é colegiado e ele deve expressar, né, todas as frentes políticas da sociedade. Portanto, é salutar, é necessário que os grupos políticos que representam as diferentes frentes políticas da sociedade, eles se substituem, né? Se substituam, que eles vão, né, se alternando no poder administrativo da Câmara Municipal. Então, portanto, né, você trabalhar até numa Câmara Municipal exige uma capacidade de adaptação, de resiliência muito grande para você vivenciar isso, porque ao contrário do Poder Legislativo, onde o prefeito, né, normalmente ele entra e fica o mandato inteiro por 4 anos, a menos que ocorra alguma intercorrência, algum problema, né, no meio do caminho, mas normalmente ele fica por 4 anos, então você tem uma maior estabilidade no Poder Executivo. Já no Poder Legislativo, não. A ideia é o quê? Sempre de maioria e minoria, de embates políticos e, portanto, de rotatividade na mesa diretora aqui. E aí a discussão que nós temos é sobre a recondução. Então, quem é membro da mesa diretora pode ser reconduzido à mesa diretora no mesmo cargo, né? Então, nós temos aí uma disposição expressa no artigo 57, parágrafo 4º da Constituição, que veda, que proíbe que ao mesmo parlamentar, né, para o mesmo cargo, seja eleito, né, na eleição imediatamente subsequente. Então, você tem aí a proibição da recondução, né, da recondução na eleição subsequente. Então, o sujeito está na legislatura 4 anos, ele é o presidente da Câmara, presidente da mesa diretora no primeiro biênio. A Constituição Federal, para o nível federal, né, tanto na Câmara dos Deputados, quanto na Câmara, quanto no Senado, proíbe que esse sujeito, que ele já foi presidente no primeiro biênio, seja no segundo biênio. Então, para o mesmo cargo, na eleição imediatamente subsequente. Né? E aí você tem uma discussão se esta regra constitucional, pessoal, se aplica às câmaras municipais. E a resposta é não. Curiosamente, né, você tem a ADI 793-9 de Rondônia, em que o Supremo Tribunal entendeu que é permitida a recondução de um mesmo parlamentar no mesmo cargo, dentro, né, dentro da mesma legislatura, né, na eleição subsequente, desde que isso seja segundo. E aí a segunda discussão que há é a recondução, nós estamos falando da recondução dentro do espaço de 4 anos da legislatura, né? Qual que é a regra geral da Constituição? Proibido. Qual que é o entendimento do Supremo? Não é reprodução obrigatória. Se a lei municipal, orgânica do município, ou se a Constituição do Estado previr, pode, né? A recondução entre legislaturas diversas, né? E aí você não tem uma disposição expressa. Há uma interpretação da Constituição.
que é a legislatura diversa? Você tem uma legislatura de 4 anos, né? 1º de janeiro de um ano até o ano da eleição, aí você tem a outra legislatura. E aí, então, a questão é, aqui no último ano da legislatura anterior, eu, vereador Raul, fui o presidente da mesa diretora. Eu poderei ser presidente da mesa diretora no 1º ano da legislatura subsequente? Pessoal, não há uma definição expressa na Constituição. Isso é interpretação constitucional. Então, primeira linha de interpretação, pelo professor Eli Lopes Meirelles e pelo professor Michel Temer, né? Que, curiosamente, não sei se vocês sabem, tem um curso, né, muito bom de Direito Constitucional. Numa notinha de rodapé nesse curso de Direito Constitucional, ele diz que ele tem que ele adota esse entendimento, ele tem essa posição. Ou seja, há uma permissão, né, na medida em que a disposição do 57, parágrafo 4º, veda expressamente, né, a eleição subsequente, como você teria, né, eleição numa outra legislatura, então esse subsequente, né, estaria amenizado. Já o professor José Afonso da Silva não entende assim. Ele diz que o subsequente aí não deve se confundir com a legislatura A, né, e depois a legislatura B. Portanto, subsequente você teria no final de uma legislatura e o início da outra uma eleição subsequente. Então, não é a forma como você vai interpretar. De qualquer forma, pessoal, o regimento interno da Câmara dos Deputados e do Senado permitem expressamente, né, permitem, e isso não foi levado, né, ao Supremo especificamente esses regimentos, mas é interessante que no final do ano passado, vocês se recordam, né, foi levado ao Supremo Tribunal Federal, por meio de uma ADI, a discussão da eleição do Rodrigo Maia e do Davi Alcolumbre, que, ao contrário, né, eles queriam se reeleger dentro, né, da mesma legislatura, ou seja, o que eu acabei de falar agora antes, né, ou seja, contrariando o 57, parágrafo 4º. E aí o Supremo falou, não, dentro da própria legislatura não pode. O que pode é de uma legislatura, final de uma legislatura, para início da outra. E isso pode. Tá? Então, o mesmo julgado, que é essa ADI 6524, né, acaba por deixar isso daí mais claro, dizendo, então, que, confirmando que está no regimento interno da Câmara dos Deputados do Senado, que adota, né, a interpretação do Eli Lopes Meirelles e Michel Temer, e que, portanto, hoje você pode entender que é a interpretação da maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal nessa ADI 6524, dizendo que pode, sim, haver a recondução para, né, do mesmo deputado, do mesmo senador, ou do mesmo deputado estadual, ou do mesmo vereador de uma